eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. O programa Quarta Dimensão alcança seus lares através da TV Vila Velha. A TV que o povo vê. A confusão dos saduceus modernos é chocante. Eles desautorizam Paulo. Eles pervertem as Escrituras. Eles investem contra Pedro. Sobre a ressurreição dos mortos, a insensatez vai longe, pisoteando doutrinas dos seus próprios teólogos. Paulo diz: Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Em seguida, os que pertencerem a Cristo na sua vinda. Desprezam o texto de Paulo, Cristo o primeiro. Saduceus colocam no paraíso Elias, Enoque e Moisés, usando textos indecifráveis. Se o Cristo é o primeiro, como pode ter acontecido a entrada de Enoque, de Elias e Moisés? Eu pergunto e quero resposta. A clareza de Jesus para Nicodemos também é desprezada. Você ouviu minha palestra recente, e na minha palestra eu digo que o próprio Jesus diz que Deus não é Deus de mortos. Cuidando da imagem e do som, contamos a presença de capacitados e bons amigos que nos tranquilizam quanto à qualidade da transmissão. O tema de hoje será Ascensão complicada de Onofre. Desde os 20 anos, Onofre vivia no deserto, nas imediações de Tebane. A sua caverna se localizava no alto de uma rocha escarpada. Degraus escavados por mãos humanas desciam até uma fonte d'água. Palmeiras, terebintos e tamargueiras e até mimoseiras solitárias cresceram naquele oásis. Cada vez que a mimoseira se cobria de flores, Onofre entalhava um risco na rocha. Ele riscava a rocha. Mais um ano. Era o seu calendário. Cada trimestre, Onofre era visitado por um monge montado em dromedário que trazia um enorme pão, tão grande como pedra de moinho. E Onofre ficava comendo aquele pão durante aquele resto de tempo, até vir outro. O pão era tão grande que parecia uma roda de moinho, deste tamanho. Por muitas luas, Onofre não avistaria mais outra figura humana. Era tão remoto, tão distanciado o lugar onde ele se encontrava, que ele não teria mais visita alguma. Sua vida era como água escorrendo pelas pedras, aquele rumorejar constante, quase silêncio. De madrugada, ainda quando as estrelas cintilavam nos céus, Onofre abandonava o leito de folhas secas, onde dormia. Com os braços abertos, ele se agarrava a uma cruz de madeira até que os primeiros raios de sol penetrassem na caverna. Ereto e aprumado, ele então entoava um cântico de agradecimento pelo novo dia. Depois de obediência ao preceito de Santo Antão, ele tomava a enxada
e descia para cuidar do horto aos pés da caverna. Pouco a pouco eram alargados os limites daquele oásis e ele tomava a ideia, iluminava a ideia de que aquele deserto um dia se cobrisse de flores. Naquele trabalho o eremita atravessava o dia. Quando o sol ensanguentava as nuvens da tarde, ele se detinha para comer um pedaço daquele pão e algumas tâmaras. Contemplando as areias que se perdiam de vista, Onofre comia lentamente. Cada sorvo de água espalhava dentro dele um enorme contentamento. Era como se Deus o gratificasse pelo seu trabalho. Suas orações de ação de graça eram tão vivenciadas que as lágrimas desciam-lhe pródigas pelo rosto. Ele se emocionava com aquele contato direto com Deus. Na ravina distante, os chacais uivavam descendo a fonte. Depois que tudo emudecia, aquela enorme paz penetrava em Onofre. Encostado no parapeito de pedras, Onofre repousava embebido de doce paz, recebendo toda aquela maravilha, aquele contato maravilhoso com a neblina e com o luar. Era tão grande a vastidão de areia, meus caros, que até as águias cansavam ao atravessá-la. Orando assim, de braços abertos, ou lavrando a terra, ou folheando os livros sagrados, o eremita se considerava parte integrante daquele cenário. Diligente como a abelha, o solitário buscava a perfeição. Deus olhava e esperava. Deus olhava e o analisava. Outro alguém, todavia, também estava atento, perturbado com aquele santo novo que aparecera no deserto. O tentador correu ao encontro dele. Desde então começaram as inquietações e as surpresas. Ele nem pressentira, mas o maligno o cercava de todos os lados, procurando destruir a semente no nascedouro. O arbusto oferece o perfume da sua flor, mas não sente o verme se alimentando da sua seiva. Onofre não percebia o espírito maldoso deteriorar a raiz dos seus propósitos. Pensamentos carregados de sensualidade minavam as suas estruturas. Aquela pressão enorme das forças espirituais contrárias. Saudades da infância e da família escavavam recordações antigas. A taverna do seu pai ficava no bairro grego de Afrodite, junto às portas de areia. Por aquele bosque, ele acompanhara sua mãe até o altar de Esculápio, certa vez, em busca de saúde. E assim, de cisma em cisma, o eremita recordava, e desta maneira as ciladas da mente forçavam espaço
na alma do solitário. E chegavam outros pensamentos, e mais outros. E Onofre lembrava quando suas vizinhas dançavam perto do seu quarto de dormir e ele as espiava. Suas formas impuras de deusas diabólicas pareciam estátuas de mármore, enfeitando a noite. Aquelas pagãs eram perdidas, mas quanta beleza ostentavam, pensava o penitente. Entre elas, sobretudo Glicéria, filha de um gravador de joias, chamava a sua atenção. E ele, naquele momento, lá no deserto, pensava em Glicéria. Ela morava tão perto da taverna do seu pai que Onofre a escutava cantar enquanto fiava. Quando ele a enxergava no terraço, com o irmãozinho no colo, ele sentia estranhos calafrios no corpo. A beleza daquela mulher perturbava Onofre em sua meninice. Perturbara e continuava perturbando. Uma noite, quando assim pensava, ele sentiu a caverna tomada de estranhos sons, e o cheiro de incenso se espalhou. Como se fosse transportada, sua mente retornou ao templo de Esculápio da adolescência. Ao invés da caverna escura, ele se viu rodeado pelo mármore branco. Esculápio parecia sorrir atrás das suas barbas douradas. E Glicéria, sem véus, estendia os braços. Mas não era para o Deus enorme que ela manifestava aquele gesto de carinho. Era para Onofre. Sob a túnica mal franzida, o seio de Glicéria arfava, manifestando enorme ansiedade. Toda ela sorria com as pálpebras pesadas, e o calor do seu corpo se irradiava através dos tecidos diáfanos. Tão viva e real aquela presença que Onofre, a tremer, perguntou: "Que queres, Glicéria?" E as suas mãos já mergulhavam naquelas brancuras de carne, quando subitamente tudo desapareceu. E Onofre acordou do seu letargo. E Onofre se rolou por terra e passou toda aquela longa noite implorando a Deus fortaleza e misericórdia. Como sentinela desconfiada dali para adiante, o solitário passou no pente fino todos os seus pensamentos. Ele evitava até pensar. Antes de pensar, ele imediatamente fazia uma análise completa do passado. Ele passou a filtrar somente as ideias puras e piedosas. E apareceu as lembranças do bom Acmés. E nesse Acmés, que era um dos servos do pai de Onofre, nós vamos encerrar aqui o primeiro bloco, meus caros, para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Nosso site está na telinha e nós convidamos vocês para acessá-lo. Aos telespectadores, repetimos o pedido de sempre. Por favor, amigos, comentem esses trabalhos com seus amigos. Com estrutura pequenina, somente com divulgação de vocês, ampliaremos os nossos objetivos.
A palestra Jesus ordenou o trabalho no sábado continua liderando visualizações. E nós esclarecemos por que o mestre violou o sétimo dia. Nosso querido Neto Ricardo disponibilizou palestras com acesso pelo site. As palavras do site, as páginas do site, Getúlio no YouTube 1 e Getúlio no YouTube 2, permitem acesso imediato. Clique num dos inúmeros títulos, assista e divulgue. Este programa é gravado nos estúdios Fernando Martins e as palestras esperam sua audiência no Live TV PG. Agradecemos a colaboração do Fernando e do Zube. Além da cordialidade, será justo acrescentarmos competência. Agora, a continuação do assunto de hoje. A ascensão complicada de Onofre. Acmés era um escravo eunúbio que seu pai comprara dos sarracenos. Desde que findara a perseguição de Diocleciano, o pai de Onofre alugava dromedários a peregrinos cristãos. Acmés viajava com eles. Fascinado pela bondade dos cristãos, o escravo se convertera ao cristianismo. E fora este escravo, cheio de cicatrizes, que revelara a boa nova do Evangelho para Onofre. Depois de convertido, Acmés resplandecia de contentamento. Fora ele quem lhe falara deste Deus novo que nascera num curral, que varara os caminhos da Palestina com os pés empoeirados, que cercado de pobres ensinava a humildade e que por amor aos escravos se entregara e fora morto numa cruz. Desta forma, agora, Onofre meditava, fugindo aos pensamentos pecaminosos com uma perseverança incrível. E assim, Onofre gozou largo tempo de paz. Sempre emergia contente daquela meditação. Uma aura de vitória começou a crescer em sua alma. Aquela paz era demonstração de quanto Deus o amava. Pudera. Dentre todos, ele se tornara o solitário mais solitário, aquele que estava mais longe da civilização. Os monges de Nítria, de Sétis e de Tebane gozavam as doçuras da comunidade. Quando as febres os alcançavam, o irmão, conhecedor das artes médicas, corria com o frasco de óleo e as ervas e os medicava. Então, o próprio Antão, o velho Antão, considerado santo, se enclausurava a 2 dias de Afrodite no caminho fácil das caravanas. Ele era o único que escolhera o extremo ponto da terra para servir ao Senhor com perfeição. Naquela solitária situação, naquela solidão pavorosa, seu louvor cortava os céus dia e noite. E com que facilidade ele renunciara às alegrias do mundo. Escravo inculto lhe revelara o Deus novo e pronto. Ele renunciara às crenças,
renunciar às afeições e às riquezas da sua herança e partir ao encontro de Deus na solidão do deserto. E isto explicava que os olhos de Deus o buscassem. As artimanhas do tentador, por certo, não poderiam alcançá-lo. De repente, meus caros, como corolário dos seus pensamentos, ocorreu estranha visão. Atrás da cordilheira, uma enorme figura de Jesus apareceu lá longe, atrás das montanhas. Um Jesus enorme apareceu. Ele procurava algo aqui embaixo, nas terras do Egito, entre o deserto e o mar. Onofre vibrou com a visita inesperada e gritou: aqui está Jesus, o teu servo no teu deserto. A face do Senhor desapareceu desatenta, porém, não reconhecendo nem servo nem deserto. Então, com os cabelos eriçados de horror, o penitente compreendeu. Aqueles pensamentos não passavam de explosões de orgulho. Mais uma vez se evidenciara o quanto ele era vulnerável. Percebendo o grau de sua fraqueza, Onofre começou a sentir medo. Suas noites passavam a ser povoadas de fantasmas. Arrepiado de pavor, ele recordava as histórias contadas pelos condutores de camelos na taverna do pai. O eremita passou a fechar com galhos a porta da caverna. Não esperava que o perigo surgisse dos ares. Do alto do rochedo desceram aves enormes, porém, aves enormes com rostos humanos. Adentraram o seu ninho com a maior facilidade. Que valiam aqueles galhos para impedir a entrada de seres alados, de seres espirituais. Onofre ergueu diante da porta uma cruz de madeira. Só do Senhor virá o socorro, balbuciou o vacilante penitente. Ali mesmo dormiu, sobre a verdura, depois de muitas noites de insônia. Doces madrugadas passou então, estirado na laje, bebendo água fresca. O deserto em redor parecia agora limpo de fantasmas. O solitário já não sentia medo. Havia algo estranho, porém, no ar. O nome do Senhor lhe morria nos lábios, revelando sintoma de que jamais sentira. Algo o tornava distraído e distanciado. Por vezes, ele escutava um riso esquivo de mulher. Um bafo morno de pão quente tirado da brasa se espalhava no ermo. Debruçado sobre a muralha, Onofre escutava estranhos ruídos. Por vezes ele permanecia toda a noite no mesmo lugar, sem dormir, acocorado, com os olhos cravados na escuridão. Ele suspeitava que alguma coisa chegaria, mas não adivinhava o que fosse. O radiante sol dos dias quentes do ano não lhe afugentava tais presságios. Cavando a terra, empedrando os canais da rega, ele se distraía no aroma daquele pão e no riso misterioso daquela mulher.
Agora, o solitário já se retardava na fonte, lavando as pernas com cuidado e lavando os braços com demorado banho. Os cabelos que ele sempre conservara revoltos, ele já os acamava com redobrado carinho e capricho. De repente, ele se surpreendeu gratificado pelo porte varonil que Deus lhe dera. Onofre começou a sentir vaidade e se mirar naquela fonte d'água quando a claridade espelhava o seu corpo. De uma hora para outra, Onofre começou a admirar seu corpo. A chegada da noite não mais o assustava, então o alegrava pelos seus presságios. Naquela fase o eremita só tinha uma carência: a solidão. A solidão se tornara o mais agudo dos seus problemas. Com uma esperança sem retorno, ele permanecia debruçado no muro contemplando a vastidão do deserto. Então, misteriosas imagens se corporificavam na sua mente. Esquina de rua, mostrando o terraço com ramagens de flores, mesa cheia de taças e de garrafas vazias, cortina entreaberta mostrando mulher perfumando seu corpo. O eremita estremecia como se despertasse de um sonho. Tudo isso ele debitava aos jejuns e à falta de sono. Ah, se eu pudesse comer uma carne forte, beber alentado trago de vinho e falar com alguém. Por certo, as minhas orações se tornariam poderosas e se desfariam por completo as inquietações da minha alma. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Saduceus modernos continuam desatentos à Bíblia. Getúlio, me interrogou alguém, por que os saduceus modernos gastam tanto tempo na proibição de trabalho no sábado? A resposta é simples, caríssimo. Quando eles descobriram que o próprio Jesus ordenou ao paralítico de Betesda que carregasse cama, eles perderam o rumo. Era sábado, e o Nazareno, com toda a sua autoridade e clareza, determinou: levanta-te, toma o teu leito e anda. João 5, verso 8. Todas as estratégias depois desta revelação perderam o fôlego. E eles agora, sem alternativas, tentam confundir pelo excesso de discursos. Simples versículo mostrando posição do mestre tem servido para desmontar a algarávia dos saduceus. Graças a Deus, há mais de 2000 anos, num sábado, Jesus disse ao paralítico curado: levanta-te, toma a tua cama e anda. João 5, verso 8. Um homem que havia sido curado naquele dia, carregar cama é mais que trabalhar. Até é perigoso. Mas Jesus mandou por um motivo muito importante. Ele queria esclarecer o futuro. Não fosse esta abençoada frase de Jesus, e a certeza seria prejudicada. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do assunto de hoje.
ascensão complicada de Onofre. De repente, como por milagre, no chão da caverna, apareceu um prato de ostras de canópia. Ao lado, uma taça de vinho que espumava. Será realidade ou ilusão? Interrogou o eremita perplexo. Bem podia ser um dom maravilhoso do Senhor, rebateu sua mente, antegozando a festa. Afinal, Deus alimentara Elias no deserto. O Senhor fizera crescer um ramo de damascos aos pés de Pacômio, que a sede torturava. Os argumentos favoreciam a gula. O eremita vacilava. A tentação crescia. Um aroma de leitão assado se espalhou pela escuridão. Foi neste momento que o penitente percebeu aquele pão fresquinho cair aos seus pés. Ao lado do pão, outra taça de vinho. Tantas tentações reunidas venceram as suas últimas resistências. Seja o que Deus quiser, bradou Onofre. Rindo de gosto, ele estendeu as suas mãos trêmulas. Agarrou o precioso regalo com bastante pressa e apetite. Um enorme grito de dor, porém, escapou da garganta do eremita. Ele sentira o ardor de uma brasa ao invés de alimento. No inferno fora amassado aquele pão, no inferno se vindimara aquele vinho. Agarrou o açoite e furiosamente feriu o seu corpo empestado de gula. Foi pior. Ao invés de o ferirem, os golpes lhe proporcionavam incompreensível sensação de carícia. Era como se braços gigantescos envolvessem o seu corpo despido. Tomado de horror, o eremita lançou para longe o azorrague e caiu de joelhos. Diante dele, ajoelhada também, uma mulher transparecia através do véu negro que ela apertava contra o seio. Depois deste episódio, por longos dias e noites, o eremita não comeu nem bebeu. E se tornou furiosa a sua luta contra o tentador. Um ano inteiro Onofre assim combateu, e todos os seus cabelos embranqueceram. Uma tarde, quando se recolhia exausto, foi obrigado a rir. Ao se servir de água, ao lado da fonte, enxergou o pequenino pão, ainda quente, colocado ali para tentá-lo. Não resistiu ao impulso de zombar do tentador. Depois de mesas fartas que fariam inveja ao imperador de Roma, é com esta miséria que me tentas subornar? O quê? Tanto se esvaziara o maligno que a sedução se reduzira ao pão barato de um legionário. Onofre riu, e com aquele sorriso, uma paz enorme inundou o seu coração. O tentador, assim humilhado, abandonou o deserto. Algumas luas depois, o eremita voltava de viagem ao mosteiro de Tebane, quando foi abordado por misterioso velho. Um velho misterioso, estranho. Como sempre fazia, Onofre saudou o passante.
Bendito sejas, irmão, em nome de Jesus, Filho de Deus Pai. O velho respondeu: Deus é imaterial e não pode ter filhos. Onofre recuou escandalizado. O outro o reteve pela manga e lhe disse: se Jesus era filho de Deus, por que Jesus se intitula filho do homem? Se ele era Deus, por que foi batizado? Depois daquele filósofo, dezenas de outros apareceram para povoar as noites do eremita. Todos carregavam papiros e falavam descontroladamente. Passavam as noites falando, debatendo ideias em altas vozes, discutindo em altas vozes. Depois de muito ouvir e nunca dizer nada, Onofre foi inquirido. O mais velho deles se aproximou e lhe perguntou: compreendeste tudo isto, Onofre? Onofre mirou o inquiridor com a expressão de alienado, porque ele não entenderá nada. Limitou-se a dizer: eu creio no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Então os caras, todos eles se irritaram com o esboço da resposta. Chacoalharam a cabeça e pensaram assim: deste mato não sai coelho. Alguns se afastaram praguejando. Todos foram embora para nunca mais voltar à caverna daquele alucinado. Onofre ficou outra vez sozinho. Aquele grupo não mais apareceu. A solidão pesava como nunca. O eremita começou a se questionar: estaria certo aquele recolhimento de tantos e tantos anos? Ele não tinha sequer um cão para descarregar o seu instinto paternal. 30 anos se flagelara, 30 anos se esfomeara, a sua oração subira aos céus tão constantemente como seu hálito, arrastara correntes de ferro, velara meses com os joelhos sobre pedregulhos, dormira embrulhado em cardos, dera espontaneamente o sangue para que as vespas bebessem. Que poderia fazer mais para agradar a Deus? Na mente do penitente exausto, uma ideia começava a se corporificar: voltar para o mundo dos homens. Naquele momento, ante seus olhos curiosos, desenhou-se a figura de um sofredor. Estava encostado num paredão, coberto de chagas. O paredão virou alpendre, onde o escravo seminu fazia mover a pesada mó de um lagar. Com o dorso vincado pelos açoites, ele arquejava, mas continuava trabalhando. A mó do lagar separou-se em lajes e uma estrada apareceu. Sobre ela arrastavam cativos carregando grossas algemas. Soldados os apressavam com as picadas de lanças. E neste ponto, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas já voltaremos à mesma história. Muito obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV PG transmite mais programas de agrado dos telespectadores. André Cesarepa com Alerta Total, Anderson Pedroso com Olhares, Pastor Edson
transformando vidas. Odine Carneiro com Carro em Casa e Janaína de Oliveira com o infantil Mundo de Alegria. A trajetória ascensional atrai apresentadores com variados assuntos que agradam e edificam. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. E lembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos na TV Vila Velha para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, 15h30, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. A ascensão complicada de Onofre. Depois, as lanças cravaram-se no chão e apareceram cruzes, onde corpos magérrimos eram comidos pelos abutres. Vendo tudo aquilo, Onofre ficou consternado. Os olhos de Onofre seguiram essas dores e as lágrimas escorreram pródigas pelo seu rosto. Então ele lembrou o quanto sofrimento existia para além daquele deserto onde vivera. Uma coisa curiosa, todavia, emergiu de todo este drama. Muitas lágrimas o penitente derramara no deserto. Jamais elas foram tão consoladoras, porém, quanto aquelas lágrimas vertidas pelas dores humanas. Aquelas, sim, eram superiormente gratas ao céu, muito mais do que todo o pranto derramado pelas dores divinas. Onofre foi habitar Bubastes, como suas longas barbas brancas inspirassem admiração e respeito aos fiéis, e eles os saudassem nas ruas, fazendo curvaturas. Onofre cortou a barba e trocou a túnica de penitente pelo saião de escravo. Depois da noite variada em orações, o resto pertencia aos pobres e doentes, arranjando leito de folhas para os velhos, lavando trapos à beira dos canais, catando piolho de cabelos maltratados. Eram tarefas do penitente desde o romper do dia até que a noite chegava. Onofre também mendigava. Nas casas ricas, ele disputava espaço com cães que ladravam ferozes. Nas tavernas dos canais, sempre rendia algumas moedas de cobre. Até as prostitutas lhes eram favoráveis e nunca o despediam sem algum resto de peixe ou tigela de lentilhas. No templo de Artemis, sempre sobrava azeite para amaciar os membros doloridos dos aleijados. Quando tudo falhava, Onofre alugava o próprio corpo para duros trabalhos, rachava a lenha na porta dos casais, controlava a corda dos barcos no meio dos rios, carregava pedras na construção da caserna romana. Tudo isto fazia Onofre pelos seus pobres. Qualquer moeda escassa tinha destino certo. O casebre mais desvalido. De noite, com tocha, o penitente iluminava os retardatários, levava a claridade aos ébrios para que não caíssem nas águas do rio. Era assim a vida de Onofre na velha cidade de Bubastes.
Tão descarnado e magro se tornara que as crianças o apelidaram o anjo da morte. Por vezes, passava longos períodos sem que tivesse alcançado uma simples esmola ou salário, por mais vil que fosse. Nestas horas, Onofre atormentava os céus com orações aflitas. Senhor, Senhor, na Rua das Lojas existe viúva com 3 crianças que não têm pão. E ele esperava a esmola de Deus, com os braços estendidos, até que os braços lhe caíam cansadas, e cansadas escorriam suas lágrimas. Foi num dia desses que o penitente deparou aquela cena trágica. Cena trágica, meus caros. Uma grande pedra escapou de um guindaste nas obras das muralhas e esmagou um operário chamado Osias. De joelhos, diante do marido agonizante, a pobre mulher gritava desconsolada em torno de 3 crianças, meus caros. 3 crianças em torno dela assistiam à cena com os olhos esbugalhados de medo. Meus filhos, meus pobres filhos, murmurava Osias debilmente, pressentindo a aproximação da morte. Onofre atravessou como raio o espaço que o separava de Osias. Seus joelhos emagrecidos bateram como se fosse uma pedra batendo no chão. Ele se ajoelhou. Então, ergueu os braços para os céus e gritou: Senhor, dá-me o salário que me deves por toda esta vida de sofrimento. Devolve a vida para este homem. Depois, meu Deus, abandona minha alma sem crédito algum. É tudo quanto peço. É tudo quanto desejo, Senhor Deus. Tremendo inteiro, com os raros cabelos eriçados de terror divino, Onofre arrebatou o corpo inanimado do escravo e trouxe para junto dele. Foi então que aconteceu aquela cena. Um brado de pavor se ergueu da multidão. Osias encontrava-se de pé agora, com o sangue novo no rosto, e ele gritava: estou são, eu fui curado. Foi Onofre, foi Onofre, bradavam todos. Foi Onofre, foi Onofre. Mas Onofre não estava mais ali. Onofre desaparecera. Indiferente aos passos trôpegos, ele atravessara a praça dos obeliscos, transpusera a muralha derrocada e agora caminhava junto ao rio, sob o silêncio das estrelas. Onofre fugia do orgulho, mas o orgulho corria atrás dele sem abandonar a rota. O tentador que sempre estivera à espreita não perderia tempo naquela grande oportunidade. Era preciso fazê-lo reconhecer a grandeza do seu milagre. Onofre, tu te transformaste a ti e transformaste em vida a morte. Tu venceste a morte, Onofre. Sussurrou o maligno. Alexandre, o chefe da igreja de Bubastes, não gozava tamanho poder. Nem Palemo, nem Panúzio conseguiram tal proeza.
Depois de Jesus e dos apóstolos, Onofre, tu és o preferido de Deus. Não fosse uma poça de água no chão, ali na frente. Poça de água iluminada pela claridade da lua cheia, e Onofre teria sucumbido outra vez aos argumentos do tentador. Sob a luz forte da lua cheia, a poça de água refletiu suas faces. O penitente enxergou o seu rosto transtornado e fechou a tampa do orgulho. Por um triz, ele teria fracassado outra vez. Um longo e desesperado grito fugiu do seu peito. Jesus! Gritou Onofre, pedindo socorro. Quando pronunciou o nome santo, a paz desceu inteiramente sobre ele. Lembrou as 3 crianças assustadas a quem devolvera o pai. Ele já recebera o salário, porém, agora nada mais lhe importava da vida. Que a sua alma pecadora fosse lançada aos abismos de não sei quê. O velho eremita se acocorou sobre um monte de folhas secas, disposto a esperar que a morte chegasse. Então, uma voz muito doce o chamou: Onofre. Lentamente o penitente ergueu o rosto. Já desencarnado, com os olhos espirituais bem abertos, o eremita viu Jesus por inteiro e caiu nos seus braços. Louvado seja Deus. Chegamos ao fim do nosso programa, caríssimos irmãos, e pedimos a Deus de todo o coração que possa derramar as suas bênçãos sobre todos aqueles que se encontram nesta corrente fraterna em que todos os tempos estamos lutando e vencendo para esclarecer os nossos telespectadores. Que as bênçãos divinas de paz, de harmonia, de prosperidade, principalmente de saúde, possam atingir cada um dos nossos ouvintes. E que Deus seja louvado, e que o nome de Jesus seja exaltado, e que todos nós possamos ter dentro do coração o amor. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.